Será que eu abandonei o Krita? Será que eu abandonei o Paint? Será que eu abandonei o GIMP? Será que eu abandonei o Photoshop? Tudo isso pelo Clip Studio Paint. Será que vale a pena, meus amigos? Ai, meu Deus do céu. Eu tenho testado o Clip Studio já faz um tempinho aqui, né, no meu tempo livre. E eu tenho feito até algumas lives testando o Clip Studio e aprendendo o Clip Studio Paint. A gente fez uma live recente com a Sula que foi bem legal, ela me ensinou vários truques muito maneiros, assim, do Clip Studio, né? Coisas que são muito interessantes, coisas que já tem no Krita mesmo e tal. E, pô, nessa live eu recebi um comentário que entrou na minha mente, alugou um apartamento na minha cabeça e não é pra tudo isso, mas é um comentário que, pô, eu fiquei refletindo. Eu até respondi na hora lá, mas eu queria desenvolver um pouco mais nesse vídeo aqui, enquanto a gente faz a continuação da minha pintura do Olavo, né? Eu tô aqui com esse crânio que eu tenho aqui, que eu comprei, um crânio de resina super legal lá da Jim Clay. Não é um publi, só tô comentando, né? E eu vou continuar pintando esse crânio aqui e a gente vai conversar sobre o Clip Studio, quais estão sendo as minhas impressões, as minhas segundas impressões a respeito do Clip Studio Paint. Eu falo segundas impressões porque eu já uso o Clip Studio há muito tempo. Eu comprei o Clip Studio já com uma esperança de que eu ia gostar há muitos anos, pessoal. Eu já atualizei pelo menos umas 2, 3 vezes, comprei lá a atualização e eu paguei o passe de atualização do Clip Studio para poder ter a versão mais recente e poder testar essas funcionalidades, né? Eu fui ludibriado aí, achando que eles tinham arrumado a questão do tamanho do pincel, que eles mexeram realmente, né, e melhorou, mas ainda não tá nem próximo do que é num Krita da vida ou num Photoshop mesmo, né? Eu já vou falar sobre esses detalhes mais pra frente. Mas eu queria só responder, antes de qualquer coisa, eu abandonei o Krita, oh meu Deus do céu. E galera, claro que não, né? Óbvio que não. Tipo, eu amo, especialmente porque o Krita é um software open source, ele é gratuito. Eu amo essa filosofia que tem por trás do Krita. Eu amo que não existe uma empresa, né, tipo, que precisa responder pra acionista. É a comunidade criando coisas, melhorando esse serviço. Mas eu não posso ser cego para o que tá acontecendo ao meu redor. É óbvio, né? Tipo, o Clip Studio tem se desenvolvido por um caminho que eu particularmente gosto muito também, sabe? Eu não sei se eu preciso escolher um lado ou outro. Eu quero só fazer as minhas pinturas de um jeito que eu acho confortável e só isso, sabe? Tipo, eu não fico pensando muito, pra ser sincero. Eu só faço as minhas coisas. Eu gosto de desenhar, eu gosto de produzir arte, independente do que eu tô usando. O mais importante pra mim é estar fazendo alguma coisa e não qual é o software que eu estou usando. Pô, eu achei que isso tinha ficado muito claro, porque a gente já tá com uma série de vídeos aqui no canal testando outros softwares, né? Parte do meu trabalho é testar softwares, até para que eu tenha comparações, né? Eu tenha parâmetro até para poder avaliar, falar que o que eu gosto, o que eu não gosto, estar atualizado é super importante, né? Enfim, eu não tô querendo me justificar aqui, eu tô querendo só abrir essa discussão, porque vocês ficam pensando em qual é o software que vocês usam, nesse sentido de tipo, nossa, eu sou fã, eu não vou nunca parar de usar um software. Sinceramente, eu não sou assim, cara. Se eu percebo que eu tenho coisas que me agregam em algum software ou alguma ferramenta que vai me servir, eu com certeza acabo utilizando. Por exemplo, o próprio Clip Studio, que é um software que eu já uso para fazer algumas coisas específicas, né? Não muito para pintar, mas para, por exemplo, usar as ferramentas de 3D do Clip Studio. Eu tenho uma aula aqui na nossa área de membros em que eu ensino como que eu uso essas ferramentas de criar aqueles bonecos 3D, ao invés de usar o Blender, por exemplo. Eu prefiro muito mais usar o boneco 3D do Clip Studio porque ele é muito mais fácil de mexer. Então isso acaba facilitando a minha vida na hora de usar uma referência, né? Ou criar a minha própria referência, certo? Mas enfim, eu quero falar pra vocês o porquê que me deu esse estalo aí de querer testar o Clip Studio, né? Obviamente, a primeira coisa que me fez querer testar de novo o Clip Studio e aprender um pouco mais e tentar um pouco mais foi essa atualização que eles trouxeram, o Lab Slider. Esse sliderzinho aqui que você consegue controlar o L, o A e o B. Eu postei um vídeo falando sobre o Lab Slider, ensinando por que eu gosto de usar o Lab Slider e tal, lá no nosso canal de cortes. Eu falei durante uma live e isso virou um corte no nosso canal do Mark Cuts. Então, se você não conhece o canal Mark Cuts, dá uma olhadinha lá, tá na descrição aqui, que é um vídeo que ficou super legal. Então, é uma ferramenta que eu gosto muito, apesar de que não mudou a minha vida. Eu conseguia pintar usando só a Color Wheel mesmo, né, que é aquela roda de cores que já tinha com triângulo e tal. E nas últimas atualizações, eles também falaram que arrumaram aquelas questões de processamento de pincéis maiores. E isso é uma meia-verdade, tá?
eles realmente colocaram uma funcionalidade que melhora e otimiza um pouco o uso de pincéis grandes aqui para o Clip Studio, né? Eles têm aqui na aba de Anti-Aliasing agora, você pode trocar aqui a qualidade do anti-aliasing do seu pincel, mas você também pode controlar aqui a velocidade e a qualidade do seu pincel. Eu acabo deixando quase todos os pincéis no modo automático, porque acredito que ele vai variar de acordo com o tamanho do pincel. Isso são coisas que ajudam na hora de pintar com um pincel grande, mas mesmo assim, se você pegar para pintar com um pincel muito grande, tipo exageradamente grande, ele ainda vai sofrer bastante, especialmente se tiver a função de Dual Brush, que seria aqui, né, um segundo pincel para mascarar aqui esse primeiro pincel, né? Ele gera um pincel mais pesado, com textura também acaba pesando muito o pincel, que são coisas que não acontecem com tanta frequência, por exemplo, no Photoshop ou no Krita. No Krita eu tenho pincéis que são extremamente pesados e mesmo assim eles parecem otimizados para galera que utiliza em computadores menos potentes do que o meu. Pouquíssimas pessoas reclamaram de otimização dos meus pincéis do Krita, mas algumas pessoas reclamaram do Clip Studio, né? Mais pessoas reclamaram da otimização aqui do Clip Studio. Mas, enfim, de qualquer maneira, eu não tô aqui para reclamar do Clip Studio. Eu tô aqui para te falar o que tá me convencendo de que isso aqui é um software muito bacana pra gente usar até no processo de trabalho, porque tem muitas coisas aqui que claramente foram feitas por quem trabalha com arte ou para quem ouve pelo menos uma comunidade de arte, e é disso aí que me interessa bastante, sabe? Eu acho que a primeira coisa é a questão do gerenciamento de layers, galera. Gerenciamento de layers é uma coisa que para quem trabalha em projetos grandes faz muita diferença. Então, gerenciamento simples, sabe? Tipo, a questão de você ter clip mask certinho, você ter as pastas certinhas, você ter os modos aqui, os blending options de forma organizada, que é uma coisa que não é muito boa no Krita mesmo, que eu acho extremamente desorganizado os blending modes, né? Você poder selecionar várias layers e editá-las ao mesmo tempo, isso economiza um tempo, cara, que é preciosíssimo. Você consegue usar a borracha em várias layers, você consegue usar, por exemplo, um brush de Liquify em várias layers ao mesmo tempo. É só você selecionar aqui e simplesmente utilizar. E esse Liquify mesmo, por sinal, que é uma delícia, ele funciona muito bem, ele é extremamente otimizado, tá? Pelo menos não engasgou aqui pra mim, eu consigo usar muito bem. As ferramentas de Warp e Transform também funcionam de um jeito bem legal. É claro que tem uma limitação ali de filtros, mas mesmo assim, os filtros que tem aqui, eles são muito otimizados. Você consegue criar layers de efeitos, aqui, por exemplo, no Layer, Correction Layer e brilho contraste e tal, ele vai criar uma layerzinha aqui nova de efeito que você consegue editar de um jeito super fácil e ela não trava tanto, né? Então você consegue editar a foto aqui de um jeito em tempo real muito rápido, que é uma coisa que acaba me incomodando, por exemplo, no Krita, que flui muito bem no Photoshop ou, por exemplo, no Affinity. O Affinity, pra mim, ele tá anos-luz à frente até do próprio Photoshop, do Clip Studio, do Krita, nessa questão de pós-processamento de imagem, né? Gerenciamento de layers e pós-processamento de imagem. O Affinity, ele é muito utilizado para edição de fotos. Então eu tenho utilizado o Affinity para fazer coisas de design gráfico aqui do canal, mas também para editar, fazer o pós-processamento das minhas imagens, aquela pós-produção, digamos assim. Quando eu termino uma pintura, eu levo pro Affinity para finalizar lá. Tá vendo? Eu não tenho muito apego a softwares. Eu acho que é super importante pra gente aprender os pontos positivos de cada um desses softwares, ao invés de querer escolher apenas um deles e casar completamente com eles, sabe? Se eu descobrir uma funcionalidade que o GIMP me entrega muito bem, eu vou usar o GIMP, eu não tenho por que não usar. Se o Paint me oferecer uma parada que só ele faz, que é super inovadora, super boa, eu vou usar o Paint, tá ligado? Se essas coisas me permitirem a criar, a facilitar a minha vida como artista e trazer a minha própria voz pras pinturas, pras artes, eu tô dentro, cara, 100%. Outra coisa que eu acho que é muito legal aqui do Clip Studio é a personalização da própria interface, né? Eu tenho gostado muito de poder editar aqui os menus. Isso é uma coisa que me afastou no começo, você, por exemplo, ter um atalho para cada ferramenta, ou você pode ter um atalho para cada brush específico. Isso acaba me incomodando, mas eu organizei de um jeito que agora parece que flui muito melhor, né? Eu não tenho ferramentas separadas de, por exemplo, lápis, pincel, caneta, que eu acredito que seja o padrão do Clip Studio. Eu coloco tudo dentro do B aqui, para mim, no atalho, e depois eu me viro aqui me organizando dentro desses pincéis. Eu ainda preciso deletar muitos pincéis, mas essa customização do próprio painel aqui é uma coisa que
é maravilhosa. Você poder organizar, por exemplo, aqui a Lasso Tool e colocar outras ferramentas dentro da Lasso Tool, por exemplo, a Lasso Fill agora tá dentro da minha Lasso Tool para eu poder acessar com o mesmo atalho. Tudo isso, essas coisinhas melhoram muito a qualidade de vida do artista, sabe? Eu acho que, de novo, é uma coisa que foi pensada claramente ouvindo a comunidade, né? Em diálogo com a comunidade. Tanto que tem várias polêmicas aí do Clip Studio, aonde eles deram um passo inicial para a implementação de inteligência artificial dentro do software. A comunidade falou, não queremos isso, eles recuaram. Isso é a atitude de quem entende o valor do próprio público. Isso é super importante da gente levar em consideração. Diferente da Adobe, que é uma empresa que enfiou goela abaixo um monte de ferramenta que ninguém pediu, que até poderia ser útil em algum momento, mas o jeito que eles comunicaram as coisas, o jeito que eles forçaram você a aceitar termos e condições, o jeito que eles não ouviram a comunidade e simplesmente enfiaram goela abaixo tudo que o público não queria inicialmente, pelo menos, afastou muita gente do Photoshop, assim como eu. Eu tenho certeza que muitas pessoas da minha comunidade também foram embora ali da Adobe, né? Sem contar as questões de pagamento, né? O Photoshop mesmo, o que é uma mensalidade do pacote do Photoshop, é a anualidade do Clip Studio. Então você consegue ver como é muito diferente essa relação entre empresa e cliente, empresa e artista, empresa e comunidade, afinal de contas. Essas empresas elas só existem por causa da comunidade que foi gerada em torno delas. Então, pra mim, qualquer empresa, sinceramente, hoje em dia que tá concorrendo com a Adobe, pra mim eu já fico feliz, já sorrio, eu quero dar suporte, quero fazer vídeo, eu quero incentivar as pessoas a saírem da Adobe, porque, cara, o jeito completamente predatório que eles lidaram com a indústria durante toda a história, né, da arte, assim, digital, é meio absurdo, tá ligado? Mas enfim, não estamos aqui pra falar da Adobe, estamos aqui pra falar do Clip Studio. Falando em comunidade, uma coisa que tem me chamado bastante atenção é a questão dos assets que você consegue baixar. Eu não acho que é um mundo ideal ainda. O fato do Clip Studio não oferecer um suporte para distribuição e desenvolvimento de plugins é uma coisa que me incomoda particularmente, porque eu acho que isso daria uma robustez muito maior para um software que já é interessante, né? Mas de qualquer maneira eles têm aquela lojinha ali de assets que eu não sei como funciona exatamente a questão monetária, porque eu acho que eles pagam os criadores, mas mesmo assim a parte de assets ela é muito interessante, tem muitas coisas gratuitas excelentes lá. Eu não comprei nada ainda, eu só tô usando os assets gratuitos. Eu tô chamando de assets, eu nem lembro qual que é o nome exato do que eles chamam, mas são os materiais lá, né, que você consegue baixar. Tipo um pincel mesmo, um brush, mas também tem ferramentas que a comunidade desenvolve. Ferramentas essas, tipo essa aqui que é a Lazy Bezier. Então eu vou deixar aqui na descrição quais são as ferramentas que eu estou utilizando nesse momento e que eu recomendo que vocês que estão no Clip Studio aí, se vocês não conhecem, dá uma olhadinha porque elas são incríveis. Por exemplo, a ferramenta de Pen Tool do Photoshop, que você converte os paths, né, o caminhozinho dela, para pixel, para poder fazer flat, fazer uma seleção mais precisa, etc., ela não tem aqui no Clip Studio. E até na live a galera não sabia exatamente como responder sobre isso, né? Me falaram que eu teria que usar aqui a Lasso Tool, só que o problema da Lasso Tool é que ela acaba sendo meio imprecisa em alguns momentos e eu não consigo voltar para editar as curvas dela, né? E criaram, eu não sei quem que criou, cara, quem foi o maluco e como que essa pessoa fez isso, mas existe essa Lazy Bezier, que ela é simplesmente perfeita, ela é exatamente o que eu queria, porque ela é como se fosse a Lasso Tool, só que com a possibilidade de você poder voltar e editar os seus pontos das curvas aqui. Então, por exemplo, eu tô criando aqui a minha curva, se eu quiser voltar e editar esse ponto, eu seguro Ctrl e eu simplesmente modifico a curva da minha seleção, ó, que ela vai se tornar uma seleção, né? Olha isso aqui. Eu posso voltar, eu posso quebrar aqui, por exemplo, esse ponto para fazer uma curva mais íngreme. Eu posso voltar aqui e continuar a minha seleção. Eu posso fazer uma seleção mais poligonal e eu posso fechar aqui a minha seleção e ela transforma isso numa seleção que eu posso depois preencher com uma cor. Esse tipo de coisa não tinha no Clip Studio por padrão, você tinha que fazer alguma gambiarra ali para funcionar. Vocês provavelmente que entendem do Clip Studio vão falar, mas tem uma ferramenta que... Não é a mesma coisa, eu garanto, eu testei todas elas, não é a mesma coisa, é tudo gambiarra. Isso aqui foi feito pela comunidade e isso é maravilhoso
para uma produção em equipe, porque muitas das artes grandiosas que a gente vê, especialmente para jogos, né, mas enfim, outras também, a gente acaba utilizando muito isso numa etapa que a gente chama de flats, que é onde você pega um desenho, né, em linha e cria as flats bonitinhas. Alguém vai falar aí, não, mas dá para você preencher com uma ferramenta o seu desenho. Não é a mesma coisa, galera. Não é a mesma coisa. Confia em mim. Dentro de uma produção, de uma imagem complexa, eu acabava usando essa etapa aqui, esse tipo de seleção, para ajustar o meu desenho. Então, por exemplo, uma elipse que estava um pouquinho torta, eu ia lá e arrumava a elipse, e eu, quando não usava a linha, se eu tivesse só preenchido uma linha, eu teria feito uma flat de uma linha errada, digamos assim. Mas enfim, é uma coisa que é muito boa e foi feito pela comunidade. Então, essa interação da empresa com a comunidade, pra mim, é feita de um jeito muito saudável. Eu, pelo menos, ainda não encontrei os pontos negativos, talvez eu descubra em algum momento, mas enfim, isso aqui é uma ferramenta super da hora que eu recomendo que vocês usem. E eu tô descobrindo as coisas aos poucos, né? Eu tô usando também uma paradinha chamada Lazy Factory, que é basicamente uma seleção de macros aqui para poder criar as layers e já, por exemplo, renomear essas layers e trocar o blending mode delas. Se eu quiser criar uma layer de multiply, eu clico aqui e ela vai criar para mim uma layerzinha nova de multiply. Super rápido, super prático, mas eu não acabo utilizando aqui dentro da pastinha de Auto Action. Eu acabo utilizando um outro painel que se chama Quick Access. Esse painelzinho aqui que eu tô começando a configurar e eu tô gostando bastante das possibilidades. É basicamente uma janela flutuante que você consegue arrastar as suas ações para cá. Você pode criar actions novas, né? Mas você também consegue arrastar os pincéis que você mais utiliza. E você pode editar as propriedades trocando o ícone dessa ferramenta por um ícone que já existe no Clip Studio ou por um ícone customizável. Você pode colocar uma cor no fundo aqui desse ícone, trocar o nome aqui, tudo isso para acessar o seu pincel que você usa bastante. Então você está aqui com uma ferramenta de brush e tal, clicou aqui, ele já troca para o seu pincel, enfim. É uma ferramenta que alguns plugins faziam para o Photoshop e era uma belezinha, cara, era uma delícia de utilizar. Enfim, tem várias coisas aqui que eu ainda estou descobrindo. Eu tô gostando muito do que eu tô vendo, tá? O processo de pintura, depois que passa daquela fase inicial que eu uso pincéis maiores e tal, e que pode ser contornado criando pincéis específicos para essa etapa inicial, a gente pode até conversar disso em um outro vídeo, né, sobre o processo de pintura, mas no começo da pintura eu gosto de pensar em formas maiores, então ter pincéis mais leves, especificamente para essa etapa, é algo que pode me ajudar bastante, então é um dos meus planos, né? Mas depois que você avança dessa etapa e pode diminuir um pouquinho mais o tamanho do pincel, já fica muito mais fluido de pintar. Sinceramente, assim, eu não tenho muito mais o que reclamar. Eu consigo pintar, dependendo do pincel, até com ele relativamente grande, ó. Aqui começa, a partir de 700, né, o tamanho, já começa a travar, mas, ó, 600 no meu computador já não trava quase nada. Eu já consigo usar um pincel com uma textura grande e tal. Enfim. Esses pincéis todos que eu tô mostrando pra vocês são pincéis que eu recriei do meu pacote clássico lá de pincéis para o Photoshop que eu fiz há uns anos atrás, que tá disponível na nossa área de membros. Se você quiser baixar o pacote inteiro, aqui você pode simplesmente acessar a nossa área de membros, entrar no nosso Discord, que eu postei lá pro pessoal fazer um beta teste, pra você poder testar. Então, se você ainda não conhece a nossa comunidade, cara, dá uma olhadinha aí no site alaprimes.com.br, porque lá eu explico tudo que você tem direito se você vira membro aqui do nosso canal do YouTube a partir de R$19,90. Você vai ter acesso a um monte de cupom de desconto de outros cursos, a pincéis agora do Clip Studio também, aulas de desenho, aulas de pintura, pintura tradicional, acesso a um monte de live exclusiva aqui do nosso canal, desde o começo do nosso projeto, enfim, é muito da hora, recomendo que vocês deem uma olhadinha no nosso site, porque é muita coisa pra eu falar de uma vez só aqui pra vocês. Eu falei rapidamente sobre a questão dos pincéis, né, e da customização dos pincéis, e antigamente essa era uma parte que eu não gostava muito, porque eu sentia que os pincéis de Clip Studio tinham uma carinha que não me agradavam muito, eu não consigo explicar direito o porquê, eu não sei se é o jeito que a mecânica desses pincéis funciona, como que é o carimbo e tal, e sinceramente eu acredito que eles nem mudaram muito isso, era só uma questão de falta de conhecimento mesmo para eu poder criar os meus pincéis, né, ou pelo menos recriar esses meus pincéis aqui. E como eu disse, se você não estiver usando o pincel muito grande, ele no tamanho médio ou um pouco menor, a sensação de pintar aqui no Clip Studio, ela é muito semelhante de pintar no Photoshop. Ela não é igual, mas ela é muito semelhante.
Eu particularmente gosto até mais de desenhar aqui no Clip Studio, porque ele funciona muito bem, principalmente com pincéis pequenos, de lápis, por exemplo, ou de caneta. O Clip Studio é um software muito conhecido entre mangakas, galera que faz quadrinhos, que gosta muito de anime e tal, e faz até animação. Tanto que ele tem até uma versão feita, pensada especificamente para quem produz quadrinhos, produz mangá. Então é natural que esse programa tenha sido pensado para essa galera que produz mangá, né? Isso foi até algo que a Sula explicou na nossa live, né? Como é um software pensado para quem usa mesa digitalizadora com tela, pelo menos inicialmente, tudo é meio clicável. Então, quando você começa a entrar nessa mentalidade, as coisas fluem mais para você que quer transicionar para um Clip Studio. Mas enfim, a questão de desenhar no Clip Studio, para mim, funciona muito bem. Eu gosto bastante da fluidez dos pincéis, de toda a dinâmica ali e velocidade, resposta que você tem em relação com a sua mesa digitalizadora. É praticamente zero de delay. E eu espero, do fundo do meu coração, que algum dia eles otimizem para pincéis maiores, mas, sinceramente, essas modificações nos pincéis já me deixa mais confortável para fazer pinturas aqui. Eu já entendi que acima de 600 eu não consigo usar os pincéis. Eu adoraria, por exemplo, poder limitar o tamanho do pincel em 600, porque eu sempre esqueço disso, mas enfim. De qualquer maneira, tem algumas configurações aqui que elas são realmente únicas. Por exemplo, esse pincel aqui que a Sula me passou, né? É o pincel que eu tô usando para pintar essa caveirinha, e ela tem uma mudança de claridade, mudança de saturação, mudança de matiz, de acordo com a sua caneta, que é uma coisa que a gente encontra em outros softwares, só que o Color Jitter aqui ele vai funcionar baseado em curvas, então você consegue fazer umas coisas que são muito específicas, muito diferentes de um Photoshop, que dá pra fazer no Krita, tá? Só pra deixar claro. Mas você consegue uns efeitos bem interessantes e que trazem aquela sensação que eu gosto muito da pintura tradicional, de você não fazer uma pintura completamente perfeita, lisinha e tal, e que vai gerar um ruído que você não consegue ter muito controle. Eu adoro pintar dessa maneira. Eu sei que não é a maioria de vocês, provavelmente, mas eu particularmente gosto muito desse ruído. Enfim, galera, esse aqui foi só um vídeo pra gente poder conversar um pouquinho sobre o que tá na minha mente, o porquê que eu tenho feito conteúdo pro Clip Studio. Não que eu precise me justificar aqui, mas eu acho que é muito legal a gente poder bater esse papo até pra deixar registrado aqui, porque eu tenho muitas fases diferentes na minha vida, né? E essa aqui, com certeza, é uma das fases que eu tô gostando de testar o Clip Studio. Eu já tinha tentado experimentar esse software no passado algumas vezes e simplesmente não fluía, de verdade não fluía. Mas essas últimas atualizações, elas têm sido muito convidativas para mim, especialmente porque eu sei que na versão que você paga a mensalidade ali para ter acesso ao aplicativo, acesso completo ao aplicativo em tablets, por exemplo, um iPad ou tablets da Samsung, você tem acesso a literalmente esse mesmo software, só que na versão do iPad. E se eu não me engano, você consegue até sincronizar com a nuvem os seus pincéis, os seus projetos. Isso faz com que você tenha um ecossistema todo já pensado para uma pessoa que ela não para só no computador, ela não trabalha num lugar só, ela consegue trabalhar em vários lugares e você não precisa ficar repensando todas as vezes a sua interface, enfim, os seus pincéis, os seus arquivos, é tudo muito unificado, eu gosto bastante disso. E só para deixar claro, tá, isso aqui não é um publi, é um software pago, eu ainda gosto muito do Krita, que é um software gratuito. Se vocês estiverem começando a pintar digitalmente, eu não acho que você precisa baixar o Clip Studio. O Krita é um software que ele funciona já muito bem e você consegue fazer pinturas muito profissionais. Tanto que eu já fiz várias pinturas, várias lives pintando aqui no Krita. É o meu software do coração, que eu acabo sempre voltando para ele. Mas se você quiser talvez outras opções, acho que o Clip Studio pode ser realmente legal. Eu sempre vou encher o saco da galera do Clip Studio de qualquer maneira, porque a galera pega muito ar e eu acho isso engraçado. Entendam isso como aquela provocaçãozinha de alguém que gosta muito de vocês, pode ser? Mas enfim, esse aqui é um vídeo super informal, eu só queria bater um papo com vocês enquanto eu fazia uma pintura, eu espero que vocês tenham gostado. Digam aqui nos comentários se vocês gostam do Clip Studio, o que vocês têm utilizado para fazer as suas pinturas e tal. Esse aqui não é um review propriamente dito do Krita. Ó, ato falho. Esse aqui não é um review propriamente dito do Clip Studio, tá? Eu ainda posso fazer um vídeo de review mais pro futuro. É um vídeo de segundas impressões aqui para poder compartilhar o que tá na minha mente. E eu espero que vocês tenham gostado. O nomezinho de quem tava passando aqui já são dos membros que completaram 1 ano ou mais dentro da nossa comunidade. Isso só é aquela prova de que a nossa comunidade, ela é maravilhosa. O meu agradecimento a todo mundo que acompanha o nosso trabalho. Membros passando de 3 anos aí.
e eu ainda sinto que a nossa comunidade tem muito fôlego para vários outros anos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar uma avaliação, deixa seu comentário aí pra gente estender a discussão, enfim. É sempre muito legal acompanhar todos os comentários, eu leio tudo, talvez eu não responda a todos, mas eu leio tudo com certeza. Um beijo pra vocês, até a próxima e tchau, tchau.